Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta hoje, quinta-feira, 17 de setembro, e vamos cultuar, celebrar o nome do nosso Deus e adorá-lo por intermédio de Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração pedindo a Deus que nos ajude a cultuá-lo por meio do seu Filho, que na cruz ofereceu sacrifício redentivo para perdoar nossos pecados. Obrigado, Senhor, pela tua graça e bondade. Ajude-nos, auxilie-nos a que prestemos um culto de louvor e adoração ao teu nome, através de Jesus Cristo. Obrigado por esse caminho, por esse acesso, a possibilidade de adentrarmos em teu altar e podermos adorar ao Senhor, ainda que nesses dias num corpo corruptível, mediante a graça de Jesus na cruz. Obrigado, Senhor, por isso. Te celebramos e te adoramos através de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, quero dar alguns avisos importantes, entre eles lembrar-lhes dos nossos encontros presenciais já às terças-feiras. Você vai encontrar umas imagens aqui do último encontro que tivemos agora na última terça-feira passada. Muitos irmãos já envolvidos no Ministério de Mensageiras do Rei, Embaixadores do Rei, Ministério de Mulheres com Missão e também o Ministério de Homens. Deus seja louvado pelo envolvimento dos irmãos, a participação dos irmãos. A Deus seja a honra e a Deus seja a glória. Enquanto isso, nós queremos só relembrá-los da nossa vida de oração, do nosso relógio também de leitura da palavra, ou seja, ler a palavra diariamente, nosso guia de leitura da palavra, o nosso culto doméstico e lembrando aos irmãos do plantão diário na igreja. Nós temos um plantão diário para os irmãos que devem ter acessibilidade para fazerem as coisas necessárias e também assim para as doações sucessivamente. Deus abençoe a todos os amados irmãos nessa caminhada aí, em todos os que estão envolvidos, nesse processo. Continue fazendo a chamada de vídeo, não perca esse hábito, até porque além de a gente ajudar o irmão, mesmo sem poder ir lá, ainda por causa da pandemia, você está discipulando, encorajando o seu irmão e também os irmãos e as irmãs dos ministérios que possíveis, continue com as reuniões online para encorajamento uns aos outros. Nós queremos então agora orar pelos enfermos, pedir a Deus por esses irmãos e por essas irmãs, seus familiares também. Hoje essa oração quem vai fazer é Melk Família. Nós vamos então ouvi-los em oração nesse instante para a glória do Senhor. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Vamos orar ao Senhor, sendo grato por tudo que Ele tem nos dado, pedindo a Ele que continue nos abençoando e, acima de tudo, nesse momento vamos fazer uma oração pelos irmãos que estão enfermos e por também outros que estão enfermos. Esse é um momento, passando um momento singular, um momento difícil, e sabemos que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Sendo assim, nós vamos clamar ao Senhor que nos ajude. Oremos. Pai querido e Pai amado, nós te oramos, Senhor Deus, conforme a Tua palavra que nos instrui, Senhor Deus, a orarmos sem cessar, meu Deus, a sermos pacientes, Senhor Deus, e também, meu Deus, nós temos que ser, Senhor Deus, perseverantes na oração, Deus. A Tua palavra nos ensina, meu Deus, a orar, a clamar ao Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, meu Deus. Nós clamamos nesse momento, Senhor Deus, pedindo a Tua graça bondosa, o Teu imenso amor, meu Deus, que o Senhor nos ajude nossos irmãos que estão enfermos, Senhor Deus, e também, Senhor Deus, nossos irmãos que estão passando por lutas e por dificuldades, Senhor. Amém, Pai. Nós sabemos, meu Deus, que essa vida é uma vida difícil, mas que a Tua graça nos fortalece apesar de tudo, Senhor Deus. Amém. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua misericórdia. Clamamos mais uma vez pelos irmãos enfermos, Senhor Deus. Que o Senhor abençoe e fortaleça cada irmão, Senhor Deus, que está passando por dificuldades e por lutas, Senhor Deus, nessa área de enfermidade, Senhor. Abençoa a Tua igreja. Abençoa o Teu servo, pastor Jair, meu Deus, para que possamos estar firmes e unidos, apesar de qualquer situação. Muito obrigado, irmão Mel, que Deus continue abençoando toda a sua casa. Nós temos também hoje os aniversariantes da semana. O número é grande dos aniversariantes da semana. Nós temos no dia 13, nossa irmã Rita, temos
da semana toda. Hoje ainda a gente vai trazer da semana toda. No dia 13, então, Rita Maria lá de Camaçandi e a irmã Neuza. Neuza também fez aniversário no dia 13. No dia 14, Emanuel, Zaqueu. No dia 15, Maria da Glória, José dos Santos. No dia 16, Caio Lucas. No dia 17, a gente tem também Selmo Santos da Conceição. No dia 18, Rita de Cássia Alves. E no dia 19, Ivanete de Jesus dos Santos. Deus abençoe esses irmãos, fortaleça-os na fé em Cristo Jesus. Vou pedir a Marcelo para orar por esses irmãos que aqui fizeram aniversário ou estão fazendo ou vão fazer aniversário no decorrer da semana. Marcelo vai orar em Cristo. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai Santo, nós rogamos a Ti, Senhor, que nos ensine, Pai, a contar os nossos dias na Tua presença, Senhor. Amém. Que nos ensine, Pai, a estarmos sempre diante do Senhor, gratos por mais um ano de vida que o Senhor nos concede. Obrigado. O Senhor concede aos Teus servos, às Tuas servas que estão fazendo essa semana, que no nome de Jesus eles possam também ser exemplos de verdadeiros cristãos na adoração, no comportamento, no cumprir da Tua palavra e na busca, Pai, de fazer a Tua vontade, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado, Pai, pelas vidas de cada um deles. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos pecados que o Senhor tem nos concedido e a eles também. E nós também te pedimos, Pai, que esteja abençoando cada um deles de maneira especial, Senhor. Amém. Para que nas felicitações, na alegria que eles têm no Senhor, para que a fé deles também seja fortalecida por saberem que há um Deus que olha tanto por eles como por todos nós, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão e pelo cumprimento das Tuas promessas em nossas vidas. E por aquelas que nós temos a certeza que ainda irão se cumprir no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Marcelo. Deus seja louvado. Nós temos também um momento de oração de gratidão pelos irmãos que aqui receberam alta, foram recompensados nessa caminhada aí, enfrentando lutas e provações. E ao mesmo tempo também nós adicionamos hoje nosso irmão Melk e Gorete, que completaram 15 anos de convivência conjugal. Então nós vamos orar agradecendo a Deus pelo que Ele tem feito através da história desses irmãos. Vamos então pedir ao irmão Genilson, ele vai interceder a Deus nesse instante pela história, pela vida desses irmãos, em gratidão a Deus e ao mesmo tempo pelos 15 anos de vida conjugal de Melk e Gorete. Graça e paz, meus irmãos, vamos orar. Amado Deus, soberano e eterno Senhor e Salvador, a Tua palavra nos mostra que no princípio o Senhor uniu Adão e Eva e está escrito na Tua palavra: deixará o varão seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher e serão ambos um só corpo, uma só carne. Amém. Aqui na igreja nós entendemos e vemos pela Tua palavra que casamento, à luz da Bíblia, é indissolúvel. E a cada tempo nós reconhecemos isso, valorizamos a Tua palavra. Amém. E hoje nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem mantido esse relacionamento entre Melk e Gorete, mesmo com as dificuldades que tem. Eles têm enfrentado a caminhada e têm vivido em gratidão ao Senhor. Amém. E agora eles completam 15 anos de convívio. Amém. Agradecidos a Ti. E juntos nós agradecemos nesse momento e dizemos ao Senhor: obrigado por tê-lo conosco, por estar aqui com nós, por ser um casal que demonstra fidelidade ao Senhor. Amém. Sendo referência para outros casais na fidelidade, no companheirismo, na harmonia. Amém. Que o Senhor os conserve assim, em o nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmão Genilson. Deus em Cristo vos abençoe, irmão Melk e Gorete, também todos os meus amados irmãos que receberam graças do Senhor e que foram
por Ele beneficiado, como sempre somos por Ele beneficiados. Nós queremos, ao mesmo tempo, nesse instante, dar as nossas boas-vindas aos meus amados irmãos que nos visitam no canal. Sejam, pois, todos bem-vindos. Convido os irmãos pelo chat a encorajá-los, a dar as boas-vindas. A equipe de recepção aí deve fazer isso, junto aí com a irmã Kelly, nosso irmão Bartolomeu e os demais irmãos desse ministério, junto também com o Ministério de Multimídia. Um forte abraço no coração de todos vocês. Deus em Cristo vos abençoe. Hoje nós temos o nosso tema de missões estaduais, o tema Eu Creio, e a divisa é no Lucas 9:23, disse-lhe Jesus: tudo é possível àquele que crê. A proposta é que a gente possa entender que Cristo é o enviado de Deus. E através de Cristo, enviado de Deus, aqui nesse texto de Marcos, os milagres autenticam que ele de fato é enviado de Deus. E nós precisamos crer nele, e crer nele para que o nome dele possa dirigir-nos e por ele nós possamos ser dirigidos para a glória do Pai. Vamos juntos falar nosso tema, nossa divisa, melhor? Disse Jesus: tudo é possível àquele que crê. Nessa campanha de missões, convoco então os ministérios para nós fazermos as nossas ofertas, orarmos, contribuirmos e irmos na proposta de anunciar ao campo baiano o Rei dos Reis, Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu quero orar nesse instante por essa campanha de missões e os ministérios em suas ofertas. Deus, utilize cada um dos ministérios. Mensageiras do Rei, embaixadores do Rei, ministério com mulheres, ministério com homens, ministério infantil, toda a tua igreja, para que, ó Deus, juntos possamos ter um alvo específico nessa campanha de missões estaduais 2020 e que sejamos fortalecidos contribuamos e ao mesmo tempo possamos orar para que vidas se rendam aos teus pés. Em Cristo nós louvamos o teu nome para todo sempre. Amém. Deus seja louvado. Mas já aproveitando a ideia missionária, a ideia de proclamar Jesus, nós queremos nesta noite ainda trazer aqui a reconciliação do nosso irmão Thierry. Ele esses dias mostrou seu desejo de voltar para a casa do Pai, reconciliar-se com Jesus Cristo e fez isso de forma virtual, para que toda a igreja saiba que agora ele volta à casa do Senhor, pertence à membresia da igreja. E então vamos ouvir Thierry falando de sua reconciliação e notificando à igreja esse desejo de se reconciliar para sempre no corpo de Cristo. Vamos ouvi-lo. A graça e paz, meus irmãos. Venho aqui dizer que estou voltando para os atos de Cristo, estava afastado. E venho pedir também, obrigado, pastor, por o senhor sempre estar me orientando, e dizer que sou muito grato a você por estar voltando mais uma vez. E sempre também meu tio estava me orientando para que voltasse, David também. É muito difícil você se sentir afastado assim. O Espírito Santo sempre te incomoda para que volte, pois Deus sabe o coração de cada um dos seus filhos, né? Agradeço a cada um e que Deus abençoe a cada um de nós. Deus seja louvado pela vida do nosso irmão Thierry. Ele é o filho de Sheba, também o sobrinho de Binho Marinaldo, que está chegando esses dias aí de São Paulo. Deus seja louvado. Eu quero orar agradecendo a Deus pela vida de Thierry. Obrigado, Senhor, pela vida de Thierry, pelo seu retorno, pela sua reconciliação. Fortaleça o seu coração, fortaleça a sua fé, firme os seus passos e ajude a tua igreja a auxiliá-lo e conduzi-lo nos ensinos da palavra até aquele encontro com Cristo triunfalmente. Nós te exaltamos em Jesus Cristo pela vida e pelo retorno de Thierry, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, vamos prosseguir chamando ao arrependimento. A palavra de Deus
ela nos convida ao arrependimento. 1 João 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, ou de toda injustiça. Mediante o sangue de Cristo, mediante o nosso reconhecimento que por o sangue de Cristo temos os pecados perdoados, nós vivemos na graça de Deus. Nós vamos convidar, então, assim, para orar, agradecendo a Deus pelo perdão dos nossos pecados e ao mesmo tempo confessando nosso irmão Marcelo. Ele vai fazer essa oração em Cristo Jesus. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai bendito, nós aqui, Senhor, apresentamos diante do Teu altar os nossos arrependimentos, Pai. Apresentamos aqui o nosso coração. Amém. E demonstramos ao Senhor o arrependimento que nós temos de tudo aquilo que nós temos feito que não tem agradado o Teu coração. Sim, Deus. Sabemos, Pai, que os olhos do Senhor veem todas as coisas e não há nada que possamos esconder da Tua face. Verdade. Por isso, nós aqui reconhecemos aquilo que nós temos feito, aquilo que também nós deixamos de fazer também, Senhor, e Te rogamos, Pai, Te pedimos misericórdia. Misericórdia porque só o Senhor pode fazer isso por nós. Só o Senhor, o nosso Criador, o nosso Deus, o nosso Pai, é que pode nos conceder o perdão dos pecados mediante o sacrifício do Teu Filho Jesus na cruz. Amém. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito por nós. Obrigado, Pai, pelos ensinamentos que o Senhor tem nos dado por meio da Tua palavra. E assim nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Marcelo. Deus em Cristo vos abençoe. Nosso irmão Genilson, ele vai prosseguir nos conclamando a adorarmos ao Senhor em Cristo. Mais uma vez, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue em cada coração nessa noite. E vamos então à chamada à adoração. E a leitura bíblica para esse momento é Salmos, capítulo 149, os versículos 1 e 2, aonde os justos estão lá louvando, exaltando e glorificando ao Senhor, já prestes a entrar na glória, no reino eterno do nosso Pai, e assim glorifica dizendo: aleluia, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel, naquele que o fez, regozije-se os filhos de Sião, no seu Rei. Nós glorificamos ao nosso Deus. Nós cantamos e nos alegramos, porque temos certeza que Ele é o nosso Deus eterno e estaremos com Ele lá na glória, louvando e exaltando o seu nome. Por isso, vamos cantar Firmeza 366 do nosso cantor cristão. A nossa fé deve estar firmada no Senhor, na sua graça. Por isso nós juntos iremos cantar e louvar ao santo nome do nosso Senhor com este cântico, Firmeza. Louvemos ao Senhor. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento
cercar-me a tentação. É Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Amém. Com a nossa fé firmada no Senhor, nós vamos à chamada à dedicação nesse momento, orando em gratidão a Deus pelos dízimos, pelas ofertas, pelos alimentos que os irmãos têm assim feito para mantimento do reino de Deus aqui na terra. Vamos orar. Pai, nós louvamos, exaltamos, glorificamos o teu nome, porque o Senhor merece. O Senhor é digno de honra, de glória e de louvor. Por isso, em nossas ações, nós assim reconhecemos a grandeza do Senhor e a vida cristã que temos com o Senhor. Por isso, assim, nós dedicamos oferta, dizimamos ao Senhor e fazemos isso com amor, com dedicação, com a vida no altar do Senhor. Por isso, nós dizemos obrigado, porque estamos com a vida alicerçada dentro daquilo que o Senhor propõe para nós, e por isso nós pedimos ao Senhor que nos mantenha firmes na fé em Ti. Em o nome de Jesus. Amém. Chamada a dedicação, nós vamos ter então agora um momento de oração, onde nós vamos ter duas orações, uma fidelidade à palavra e a outra proclamação da palavra. Quero pedir ao irmão Marcelo que faça uma oração por fidelidade à palavra e logo em seguida eu estarei orando pela proclamação da palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te rogamos, Pai, que nos ajude. Pedimos ao teu Santo Espírito que nos auxilie para que tudo que venhamos a fazer, Pai, seja de acordo com o teu querer, com a tua vontade, não com a nossa vontade, Pai. Que a nossa vida seja um reflexo daquilo que aprendemos do Senhor. Amém. Que nós possamos ser fiéis no pensar, fiéis no agir, fiéis nas nossas escolhas, nas nossas palavras, nos nossos relacionamentos, fiéis à tua palavra, aquilo que o Senhor quer de nós e não ao que nós queremos, não aos desejos do nosso coração, mas do teu coração, Pai. Sim. Por isso te pedimos, Senhor, nos ajuda, Pai. Ajuda-nos a fazer o que o Senhor deseja. Ajuda-nos a sermos obedientes, a sermos verdadeiros cristãos, aqueles que manejam bem a tua palavra e que honram o teu santo nome com suas próprias vidas. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor já tem feito por nós, mesmo nós não sendo merecedores. Obrigado pelo sacrifício do teu Filho na cruz. Obrigado, Senhor, pela esperança que o Senhor nos dá. E obrigado, Pai, pelas promessas que o Senhor já nos mostrou, que são fiéis e verdadeiras. Amém. Assim nós oramos, assim agradecemos e assim pedimos no nome de Jesus. Amém. Vamos orar pela proclamação da palavra. Amado Deus, soberano, eterno, justo, infinito, Rei da glória. Deus, a tua palavra nos apresenta o teu servo Paulo instruindo o teu servo Timóteo a permanecer firme de acordo com a tua palavra, a manter-se como obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade. E no capítulo 4 da segunda carta que ele escreve ao teu servo Timóteo, ele então diz: pregue a palavra, insiste, a tempo, fora de tempo.
redargua, corrige e ensina com toda longanimidade e ensino. Esse é o dever do cristão, esse é o dever do obreiro aprovado, esse é o dever de todo aquele que maneja bem a palavra da verdade. Esse é o nosso compromisso, esse é o dever do cristão genuíno, que reconhece o Senhor como Senhor e Salvador e que reconhece que a tua palavra é verdadeira e fiel. Nós então pedimos o auxílio do teu Espírito Santo para nos encorajar, para que a gente proclame a tua palavra. Deus, desperta nas lideranças espirituais das tuas igrejas, para que proclame a tua palavra sem hesitar, em todo o tempo e de modo correto, como o Senhor assim a instruiu. Deus, que o Senhor seja glorificado na proclamação dessas palavras, e que essas palavras sejam para alimentar o teu rebanho, a entender as tuas verdades e seguir caminhando em direção ao teu reino celestial. Nós louvamos o teu nome e pedimos a ajuda do teu Espírito Santo para assim proceder em o nome de Jesus. Amém. Chamada à proclamação, os textos de Salmos 119, versículo 89 nos diz o seguinte: Senhor, tua palavra está firmada para sempre nos céus. Vamos ouvir a palavra do Senhor nesse momento. Muito obrigado, irmão Genilson. Deus abençoe a todos os meus amados irmãos aí, nessa caminhada litúrgica de serviço, adoração, orações e proclamação da palavra do Senhor. Nós vamos hoje trazer a grande ideia de todo o capítulo de todos os 4 capítulos da carta de 2 Timóteo. Encerramos hoje, então, talvez você que está adentrando agora ao canal, cultuando conosco, possa perguntar por que a grande ideia de toda a carta? Nós desenvolvemos cada pedaço de texto, do capítulo 1 até o capítulo 4. Agora nós juntamos todos esses pedaços de textos e entendemos o pensamento maior, o macro pensamento de toda a carta de 2 Timóteo. É isso que chamamos de grande ideia da carta. Por quê? Para se pregar cada pedaço de texto do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, do capítulo 4, a gente precisa primeiro entender todo o pensamento macro do autor, o pensamento que está nos 4 capítulos. E vimos os pedaços, agora vamos ver esse inteiro pensamento do apóstolo Paulo quando dirige a sua carta ao jovem pastor Timóteo. Então, você que adentra agora conosco no canal, que está cultuando conosco, só para que você tenha entendimento disso. Diante desse processo, hoje eu só vou ler o versículo de número 15 do capítulo 2. Então, capítulo 2, versículo 15, é o texto que eu quero ler para entendermos a proposta maior agora de toda a carta. Veja então que o verso 15 do capítulo 2 da segunda carta de Timóteo abre agora a carta, inclusive para o entendimento do macro pensamento, a gente vai folhear toda a carta na hora de hoje, no culto de hoje, e por isso eu quero pedir aos meus amados irmãos que permaneçam com a Bíblia aberta até para entender o fundamento explicativo do texto conforme a exposição da palavra. 2,15 de 2 Timóteo é o texto, vamos lá? Procura apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro do que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Obrigado, Senhor, por esta palavra, em Cristo Jesus. Nós te pedimos que ajude teus obreiros, a tua igreja, teu povo, a ouvir a palavra e a manejar corretamente a palavra da verdade. Em Jesus Cristo oramos. Amém. Meus amados irmãos, vimos então que a carta de 2 Timóteo é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreve essa carta já nos últimos dias de sua vida. Logo, essa carta, ela representa as últimas palavras do apóstolo Paulo, escrita para o jovem Timóteo. E quando a gente vai para o princípio do cenário do texto,
esta carta nos traz que Paulo é que escreve, ele mostra a sua autoridade apostólica inicialmente no capítulo 1, versículo 1. Quando nós analisamos bem o capítulo 1, versículo 1, ele faz a apresentação, mas ao mesmo tempo mostrando a sua autoridade apostólica, o modelo de fidelidade a Deus e a Cristo, e ele é esse apóstolo mensageiro autorizado a proclamar a mensagem aos gentios pela vontade de Deus, pelo desejo de Deus. Por isso que começa Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Ele é mensageiro de Jesus Cristo. Quem desejou que Paulo fosse mensageiro de Jesus Cristo? O próprio Deus, porque ele diz pela vontade de Deus. Deus deseja que Paulo fosse, desejou que Paulo fosse de fato o mensageiro da palavra do Evangelho de Cristo aos gentios, todos aqueles que não faziam parte da nação judaica. Você sabe que essa escolha de Deus pelo apóstolo Paulo, de Cristo pelo apóstolo Paulo, se deu no caminho de Damasco, à luz de Atos, capítulo de número 9. Nos versos 15 e 16, Deus mostra o quanto Paulo sofreria para pregar esse evangelho. Paulo, então, ele escreve ao seu jovem pastor Timóteo. Timóteo, à luz da carta, é o alvo de Paulo. Paulo está escrevendo, direcionando o texto para ele. Veja o verso 2 do capítulo 1. A Timóteo, filho amado, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quem é o receptor desta carta? A quem Paulo destina esta carta? Paulo destina essa carta ao jovem pastor Timóteo. Aí você pode perguntar, pastor, ele é pastor mesmo? Sim. Veja que Paulo vai até mostrar que ele não deveria temer ao processo da sua vida ministerial no verso 6. Olhe para aqui, para o verso 6, capítulo 1. Por esta razão, lembre-te de que desperte o dom de Deus que há em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Paulo está falando que Timóteo ele tem um chamado de Deus pela imposição das mãos, e lá na primeira carta ele vai dizer que também pela imposição das mãos dos presbíteros, e isso significa dizer que Timóteo tem um chamado. À luz do capítulo 4, você vai encontrar que Timóteo, além de ter a imposição das mãos, veja o verso 5 do capítulo 4, comigo agora, que Paulo está escrevendo para o pastor Timóteo, e que é um jovem ainda, e que, mesmo jovem, tinha de fato uma grande experiência na caminhada missionária junto com o apóstolo Paulo. Explico a você agora, logo após esse texto. Verso 5. Tu, porém, sê equilibrado. 4, 5. Tu, porém, sê equilibrado. Em tudo, sofre as aflições. Faz a obra de um evangelista e cumpre bem o teu ministério. Ele tem também essa característica de ser um evangelista na carta, e pela imposição das mãos de Paulo e dos presbíteros, à luz da primeira carta, Timóteo deveria exercer o ministério. Interessante que a relação apresentada aqui entre Paulo e Timóteo, o relacionamento é de pai para filho. Veja de novo o capítulo número 1, versículo 2. A Timóteo, filho amado, graça, misericórdia e paz. Como é que Paulo vai chamar Timóteo de filho amado? Se você prestar atenção, Timóteo começa a desenvolver o ministério junto com Paulo a partir do capítulo de número 16 de Atos. Mas no capítulo 14, a gente já vê Paulo mencionando, o livro de Atos mencionando Timóteo lá no capítulo 14. Logo, Timóteo é aquele camarada que está desde a primeira viagem missionária de Paulo até a prisão de Paulo em Roma. Então, Timóteo faz parte de todas as jornadas missionárias do apóstolo Paulo. E agora Paulo, antes de morrer, escreve as últimas palavras para exortar, encorajar Timóteo, que estava desencorajado no cenário de contexto. Aí você pergunta, pastor, então qual era o cenário de contexto da vida de Timóteo? A primeira coisa que você precisa entender é que Paulo está escrevendo para Timóteo, e Paulo está preso. Verso de número 15 do capítulo 1 diz: bem sabes que todos os que estão na Ásia me abandonaram, entre eles Fígelo,
e Hermógenes. Olha o 16. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me trouxe ânimo e não se envergonhou de eu estar na prisão. Veja que Paulo está na prisão. Então é um cenário de perseguição aos crentes, perseguição aos líderes. E Paulo, nesse cenário, é o maior líder do evangelho, representando Cristo, mensageiro de Cristo, no cenário gentil. Porque Paulo era aquele apóstolo chamado para pregar aos gentios. E Paulo está preso. Olha de novo uma menção de Paulo preso, no versículo de número 18. Desculpe, verso 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos segundo o Evangelho, sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. Então, o verso 8 do capítulo 1 mostra que Paulo está dizendo que ele é prisioneiro de Cristo. O verso de número 16 do capítulo 1 diz que ele é prisioneiro de Cristo. O capítulo 2, versículo 9, diz que ele é prisioneiro de Cristo. Veja aqui de novo a ideia, pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso. Mas ele diz, a palavra de Deus não está presa, Timóteo. Então, o que é que Paulo está mostrando? Um cenário de perseguição, principalmente na primeira proposta da estrutura da carta, que vai do capítulo 2 até capítulo 1 até o capítulo 2, verso 13. Então, é um cenário de perseguição. Por isso, Paulo está preso, o líder principal dos apóstolos entre os gentios. E agora Paulo percebe que Timóteo, desencorajado mediante a perseguição, e veja que a perseguição é tão grande que tem dois conceitos aqui de abandono e de sofrimento. Veja, por exemplo, mais uma vez, capítulo 1, versículo de número 15. Bem sabes que todos os que estão na Ásia, a Ásia, aqui na verdade é a província romana da Ásia, e essa Ásia aqui hoje representa a atual Turquia. Nesse cenário de Paulo preso em Roma, estava havendo uma terrível perseguição na Ásia. E veja o que está acontecendo com por causa dessa terrível perseguição na Ásia. Bem sabe que todos os que estão na Ásia me abandonaram. Estava havendo, por causa da perseguição, um abandono, um debandamento. Muita gente, Paulo diz, muitos me abandonaram, ou todos me abandonaram. E Paulo está com medo de exatamente Timóteo abandonasse também o barco. Timóteo está desencorajado lá no cenário da cidade de Éfeso, a capital da Ásia, menor daquele contexto. E então Paulo escreve para encorajar nas suas últimas palavras, fantásticas, últimas palavras de um pai, espiritualmente falando, para um filho. Talvez a gente se preocupa muito com as questões, às vezes, antes de a gente morrer, com as questões das heranças que vai deixar para os filhos, e espiritualmente falando, né? Materialmente falando. Paulo está preocupado se Timóteo vai ficar firme ou não na fé. Antes de o pai na fé partir, porque ele vai lá no capítulo 2, dizer, combati o bom combate, capítulo 4, combati o combate, acabei a carreira. Paulo está exatamente antes de morrer, as suas últimas palavras é: filho, fica firme na fé, não abre mão do evangelho, não abre mão de Jesus Cristo, apesar dos abandonos de muitos. E aqui ele ainda vai dizer, olha, teve muitos, inclusive alguns líderes, provavelmente Fígelo, veja no verso 15, muitos da Ásia, todos da Ásia me abandonaram, entre eles Fígelo e Hermógenes. Estava havendo um abandono total. E outro aspecto que denota a ideia desse sofrimento, dessa perseguição, era o sofrimento causado por causa da perseguição. O verso 8, por exemplo, diz: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro de Cristo. Pelo contrário, participa dos sofrimentos. Olha o verso de número 12. Por esta razão, 1:12. Por esta razão, sofro. Olha o verso, capítulo 2, agora o verso de número 3. Sofre comigo como bom soldado de Cristo. O que é fantástico é que a perseguição estava causando um grande sofrimento no cenário de toda a Ásia. E Paulo estava lá em Roma e Timóteo lá na capital da Ásia, que era exatamente a cidade de Éfeso. Paulo está dizendo: filho,
fica firme. Eu estou combatendo o bom combate, estou terminando a carreira, estou acabando com a caminhada, a peregrinação terrena. Mas, Timóteo, eu permaneci fiel até o fim, pregando o Evangelho. Eu quero, com esse cenário aqui apresentado, mostrar para você a grande ideia de toda a carta. Qual é a grande ideia de toda a carta de 2 Timóteo? O servo de Cristo, diante dos sofrimentos e oposição, prega a palavra até o seu encontro com Deus. O servo de Cristo, diante dos sofrimentos e oposição, prega a palavra até seu encontro com Deus. O que Paulo está dizendo, Timóteo, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mas desde agora a coroa da justiça está preparada para mim, que o justo juiz assim estabeleceu. Paulo, então, almejava, desejava que Timóteo, servo de Deus como ele, enfrentasse os sofrimentos mediante a questão da perseguição, enfrentasse também a oposição dos falsos mestres que trazia também muitos sofrimentos e pregasse a palavra, mantivesse firmemente a sã doutrina pura, sem alterá-la por causa dos sofrimentos e por causa da perseguição que eles passaram mediante o contexto em que viveram. Então, como é que a gente consegue apresentar a estrutura maior dessa grande ideia? O servo de Cristo, diante dos sofrimentos e oposição, prega a palavra até o seu encontro com Cristo. Primeiro, a gente vai entender a estrutura macro, a primeira estrutura maior, que vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo de número 13. Qual é a grande ideia, então, do capítulo de número 1, do versículo 1 até o capítulo 2, até o versículo de número 13? A grande ideia que constrói a maior grande ideia da carta é 1 a 2:13. O servo de Cristo transmite a sã doutrina no poder do Espírito, apesar dos sofrimentos. O servo de Cristo transmite a sã doutrina no poder do Espírito, apesar dos sofrimentos. O que Paulo esperava de Timóteo nesse trecho, diante das perseguições, que gerou grande sofrimento, por isso a ideia de sofre. A ideia também de perseguição. E ele mostra então, primeiro, ele mostra o exemplo de quem não abandonou a sã doutrina e nem abandonou a fé pura. E ele começa com ele mostrando, Timóteo, eu guardei a fé sincera. E é possível guardar a fé sincera mediante também entender o Evangelho, a sã doutrina pura. E ele disse agora, Timóteo, também no capítulo 1, ele vai mostrar isso. Ele vai dizer, tua mãe guardou a fé sincera e você deve manter a fé sincera junto com tua avó, com tua mãe. A avó Lloyd e a mãe Eunice. A gente viu dias atrás, no início da exposição dessa carta. Veja que quando ele começa o capítulo 3, ele diz, dou graças a Deus, capítulo 1, versículo 3. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, assim como se viram os meus antepassados. Ele está dizendo que ele dá graças a Deus porque ele serve com consciência limpa. E ele diz, ao mencionar-te, sempre em minhas súplicas, noite e dia. Paulo primeiro lembra a Timóteo da vida dele, da fé sincera, da consciência pura que ele tinha junto com os seus antepassados. Depois, no verso 5, ele diz, também recordo a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em tua avó Lloyd, agora também em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Paulo esperava que Timóteo mantivesse a fé pura, a sã doutrina pura, até aquele encontro com Cristo, como o próprio apóstolo Paulo
preso, ele mostrando também um exemplo de Onesíforo, que não abandonou, foi visitá-lo na prisão, lá no versículo 16, 17 do capítulo 1, e ele mostra que Deus haveria de recompensá-lo pela fidelidade. Paulo então está dizendo que o servo de Cristo transmite a sã doutrina no poder do Espírito apesar dos sofrimentos. E como é que a gente consegue ver a ideia de transmissão da sã doutrina? Na verdade, a gente tem 5 verbos que norteiam e perpassa por toda a carta, mostrando essa ideia da sã doutrina. E, por exemplo, vamos aqui para o capítulo de número 1, versículo 13. Olha só. Preserva o modelo das sãs palavras que de mim ouviste na fé e no amor de Cristo, no amor que estão em Cristo Jesus. Aqui a gente tem o primeiro verbo, preserva, a pergunta. Preserva o quê? Preserva as sãs palavras. Sãs palavras é uma referência à doutrina pura, à instrução bíblica, ao evangelho de Cristo. E Paulo está aqui no imperativo dizendo, Timóteo, preserva as sãs palavras. Mediante ao sofrimento, mediante a um cenário de abandono, só havia uma possibilidade de Timóteo preservar a fé pura, sincera, era preservando a sã doutrina. Por isso que de 1 a 2,13, o servo de Cristo transmite a sã doutrina no poder do Espírito, apesar dos sofrimentos. Já vimos que é um cenário de sofrimento. Já vimos que Timóteo precisava preservar, transmitir essa sã doutrina. Agora, vamos verificar que como ele vai fazer isto. No versículo de número 14, ele vai dizer, olha, 1,14, guarda o bom tesouro, que é uma referência à palavra, ao evangelho, com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós. Timóteo não iria fazer isso pela sua força física. Ele só teria a capacidade de fazer isto mediante o auxílio de Deus, pelo poder do seu Espírito. Só se consegue preservar o evangelho, a sã doutrina, mediante o poder de Deus, não é a nossa capacidade. Hoje em dia há muita gente que quando se pensa em pregação, se pensa logo em eloquência do pregador, o vocabulário exuberante, algo dessa natureza. E a proposta então bíblica não é esta. A proposta bíblica é transmitir simplesmente o evangelho, não encantando pessoas com vocabulários de intelectualidade, mas apenas deixando que o poder do evangelho transforme o coração das pessoas, de maneira simples, humilde, de maneira graciosa, de maneira misericordiosa, mostrando que não é a capacidade do homem que prega, mas a capacidade da palavra de Deus, através do homem que prega, no poder de Deus, no auxílio do Espírito Santo. Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, você precisa preservar. Olha, veja um outro verbo que mostra a ideia de ele tinha que, em meio a esse sofrimento, utilizar a palavra. Olha só, versículo de número 2. O que ouviste, 2:2, capítulo 2, verso 2. O que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis, apto também para ensinarem a outros. Veja que o que Timóteo ouve de Paulo, no 1,13, preserva o modelo das sãs palavras que de mim ouviste. 1,13. Agora Paulo está dizendo, o que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, o que é que Timóteo tem que fazer? Transmite a homens fiéis, aptos para ensinar a outros e que vão passar para outros. A ideia aqui é a transmissão da sã doutrina perpassa por homens fiéis à palavra. Por isso que aqui o verbo então é transmite. O primeiro é preserva. Preserva o quê? A sã doutrina. O segundo verbo principal, transmite. Transmite o quê? O modelo das sãs palavras. O que ouviste de mim, que é exatamente as sãs palavras, que é a doutrina, a palavra, o evangelho. Não adianta, querido, a gente aqui hoje, tem muita gente hoje achando que as pessoas devem passar o evangelho de qualquer forma. Não. O evangelho é aquele que recebemos do Senhor. O evangelho é a palavra de Deus que não pode ser alterada apesar dos tempos. Hoje em dia a gente tem muitos cenários aí diferentes dessa proposta do evangelho. Daqui a pouquinho no contexto de aplicação a gente vai trazer
alguns aspectos importantes para o nosso entendimento, que não pode ser hoje ouvido pela igreja, a não ser que seja apenas o evangelho. Paulo está dizendo, eu estou morrendo, Timóteo, mas eu não deixei de transmitir fielmente o evangelho, a palavra de Cristo, a sã doutrina. Olha um outro verbo norteador no cenário ainda aqui da primeira parte, é quando ele vai lembrar a Timóteo do evangelho de Cristo. De Cristo segundo o evangelho, que é uma característica da palavra. Verso 8, 2:8, que ele diz, lembra-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, de acordo com o meu evangelho. O meu evangelho, Paulo não está dizendo que foi ele que criou. Ele está dizendo aquele que ele recebeu de Cristo e que agora ele está transmitindo. Então Timóteo precisava transmitir a sã doutrina, debaixo de sofrimentos, debaixo de lutas, debaixo de provações, debaixo de muitos abandonos, não importando as circunstâncias, precisava assim fazer. Por isso de 1 a 2:13, o servo de Cristo transmite a sã doutrina no poder do Espírito, apesar dos sofrimentos. Queridos, Deus espera de você, apesar das lutas, apesar das provações, fidelidade à sua palavra. Ame a palavra de Deus, não importando as circunstâncias que você faz. Eu vejo gente, às vezes, abandonando o evangelho por causa de um namoro. Eu vejo gente abandonando o evangelho por causa de uma promoção no trabalho. Eu vejo gente abandonando essa doutrina por causa de grupos de amizade. Eu vejo gente abandonando o evangelho, essa doutrina, por causa de coisas passageiras dos dias atuais. Meu jovem, meu adolescente, irmão, irmã, nada deve ser maior do que o evangelho na vida de um crente. E manter esse evangelho no coração para manter uma fé sincera até aquele momento do encontro com o Senhor, onde nós seremos recompensados. Esse é o alvo que Deus espera. Paulo esperava de Timóteo isso, e era exatamente o alvo de Deus para a vida de Timóteo. É também o alvo de Deus para a vida da sua igreja hoje, para a vida de todo aquele que confessa Jesus como seu Salvador. A segunda estrutura, do capítulo número 2, do verso 13 até o 4:22. Vamos entender. Capítulo 2, do verso 13 até o capítulo 4, verso 22. O servo de Cristo prega a palavra até o fim, apesar da oposição dos falsos mestres. O servo de Cristo prega a palavra até o fim, apesar da oposição dos falsos mestres. Observe que agora também o sofrimento vai ser forte no cenário da segunda estrutura, que vai do capítulo 2, do verso 14, até o capítulo 4, o verso 22. Veja que, mais uma vez, a ideia de sofrimento no cenário do 2:14 vai continuar. Porém, Timóteo deveria lembrar e exortar seus companheiros, os homens fiéis, a permanecerem na palavra, não entrarem em discussões fora dos padrões da palavra, à semelhança dos falsos mestres. Observe que agora vai ter um contraste tremendo do 2:14 até o 4:22. Ele vai trazer homens que agora não abandonaram no sentido de perseguição, mas homens agora que abandonaram por causa dos falsos ensinos, dos mestres segundo os desejos dos corações das pessoas, e que abandonaram o ensinamento de Deus. E hoje, nos nossos dias, a gente tem muito desses, muitos bajuladores. Mas Paulo está dizendo a Timóteo, não seja bajulador. E ele começa mostrando, prega a palavra. Como é que ele mostra que o outro verbo norteador, inicialmente, na segunda porção, é no 2:15. Olha o 2:15. Procura apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro do que não tem que se envergonhar. Olha só, que maneja bem a palavra da verdade. A pergunta-chave, o que Timóteo deveria manejar bem? A palavra da verdade. Outra pergunta,
Por que Timóteo deveria manejar bem a palavra da verdade? Para ser um obreiro aprovado. Outra pergunta: aprovado por quem? Só é aprovado por Deus? Só é aprovado por Deus quem maneja bem a palavra da verdade. Logo, aqui é uma coisa muito forte para você entender. Todo obreiro, todo pastor, todo líder, todo presbítero que não maneja bem a palavra da verdade, ele é reprovado instantaneamente pelo Senhor. Isso aqui é muito forte. E isso até para você entender o seguinte: você precisa saber e conhecer aspectos bíblicos, porque se você seguir um falso mestre que não maneja bem a palavra de Deus, como ele é reprovado, você também será. Eu aqui costumo sempre dizer na igreja, quando os irmãos saírem daqui e viajarem para uma outra cidade por causa de questões de trabalho ou questão de família, alguma coisa, não vá para a igreja mais próxima da sua casa. Vá para a igreja mais próxima da Bíblia. Não importando que ela seja, ela tem que ser próxima da Bíblia. Às vezes você pode ter a igreja próxima da sua casa e é infiel às Escrituras. Você vai ter um problema sério. É preciso, então, a gente sempre fazer as escolhas no aspecto bíblico daquelas igrejas que ministram o Evangelho de Jesus Cristo. E por quê? Porque às vezes a gente vai para a igreja mais próxima da casa, mas é uma igreja distante de Deus, porque é distante da palavra, tanto o obreiro quanto a igreja. É preciso, então, que aqui haja o obreiro aprovado. Então, ele é aprovado por Deus, porque ele maneja bem a palavra da verdade. Aqui manejar, segundo a ideia aqui, é cortar reto. Manejar, essa palavra significa cortar em linha reta. Parece que tem muito a ver com a ideia de Paulo como um fazedor de tenda. A ideia de cortar o couro corretamente, na medida certa, senão perdia o traço como um bom costureiro de tenda que ele era junto com Áquila e Priscila. Então ele usa essa terminologia de manejar, a mesma terminologia de cortar reto. Essa é a ideia dessa palavra aqui, em manejar bem a palavra da verdade. Veja então no 1,13, preserva a palavra. Veja no 2,2, transmite a palavra. Veja no 2,8, transmite o evangelho. Agora no 2,14, na segunda estrutura, maneja bem a palavra. E ele precisava manejar a palavra porque agora falsos mestres estavam se apresentando no contexto. Ele dá um exemplo aqui, por exemplo, no verso 17. Olha, e suas palavras se alastraram como gangrena. Entre estes se encontram Himeneu e Fileto. Fileto e Himeneu eram homens falsos. Então, a partir de agora, ele vai trazer vários obreiros falsos. No capítulo de número 2, aqui a gente tem Himeneu e Fileto. Eles se desviaram da verdade, olha o verso 18, afirmando que a ressurreição já aconteceu e com isso perverteram a fé de alguns. Eles tinham aqui já distorcido o aspecto da ressurreição. E essa doutrina é muito distorcida no cenário de Paulo com Timóteo. Paulo está dizendo, cuidado com esses caras fizeram isso. Agora, eles são reprovados, porque Deus conhece os seus. Veja o verso 19. Todavia, o firme fundamento de Deus permanece e tem este selo. O Senhor conhece os seus. Aqueles obreiros aprovados, eles são conhecidos por Deus. Por isso, querida, aqui já acho que devo trazer um aspecto até de aplicação para eu não esquecer lá no final. Às vezes a gente como obreiro, pastor, a gente está muito preocupado com o que as pessoas vão dizer de nós. E às vezes a gente está tão preocupado em agradar o rebanho, em agradar as ovelhas, e muitas das vezes nós, pastores, não estamos preocupados em agradar ao Senhor. Eu confesso que no cenário bíblico, não tenho nenhuma preocupação em desagradar irmãos quando for preciso para que a Bíblia seja preservada. Não tenho nenhuma preocupação. Não tenho preocupação com absolutamente nenhum irmão que não esteja atento às Escrituras e que não queiram estar atento. Vou exortar e vou corrigi-los. Se não quiserem, eu vou permanecer na palavra.
Não tenho preocupação em perder membro por causa de dízimo, por causa de oferta. Não tenho preocupação. Ah, pastor, se o senhor não vier e não for na minha linha, eu vou tirar o dízimo. Pode comprar de caramelo. Pode dar aí para o pessoal aí ajudar os pobres governadores para a Covid-19, porque o dinheiro está pouco para eles. Pode dar. Eu não tenho preocupação disso. Minha preocupação é pregar a palavra de Deus e ser fiel a Deus até aquele encontro com Ele. E você deve estar como membro preocupado em também seguir alguém que maneja bem a palavra da verdade até o encontro com Cristo. Porque uma das coisas que implica a fidelidade à palavra é o julgamento. Paulo vai trazer isso bem claro lá no capítulo 4, conjuro diante de Deus e de Cristo, que é de julgar vivos e mortos. Prega a palavra. Pregar a palavra por causa da realidade do julgamento. Olha, irmãos, a palavra ela trabalha todo o processo inicial e todo o processo final. Quem estabelece tudo por meio de Cristo é a palavra. E Cristo é a palavra. Ele é o verbo encarnado. E se nós não ouvirmos o evangelho, sua palavra, a gente vai estar com um problemaço. Nós já temos vários problemas provenientes do pecado, né? Mas o maior problema é a não solução do pecado. E quem traz a solução do pecado é Deus, por meio de Cristo. Precisamos ouvir sua palavra. Tem muita gente que hoje tem dito, pastor, nos dias de hoje não pode mais ser assim. A palavra está ultrapassada. Há muitas pessoas deixando de ouvir o poder da palavra para ouvir o poder de si mesmo. Devemos tomar muito cuidado com isso. Portanto, Paulo está dizendo a Timóteo, do 2,14 ao 4,22, o servo de Cristo prega a palavra até o fim, apesar da oposição dos falsos mestres. No 2,14 você tem a oposição de Himeneu e Fileto como falsos mestres. Você vai verificar também, apesar de todo o processo de oposição, você vai ver no capítulo 3, você tem a oposição de Janes e Jambres, que é um modelo que ele fala lá a Moisés. Vamos ver, por exemplo, o versículo de número 6. Veja, porque entre eles estão os que se intrometem pelas casas, 3,6, então, aqueles que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres tolas, carregadas de pecados, dominados por várias paixões. Ele está falando dos líderes atuais, que estão sempre pregando, mas nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Olha aqui a comparação. 8. A semelhança de Janes e Jambres, que resistiram a Moisés, eles também resistem à verdade. Olha só como esses homens são. Agora ele volta para os homens da atualidade do contexto de Paulo e Timóteo. São homens de entendimento corrompido, reprovados na fé. Himeneu e Fileto, Janes e Jambres, que resistiu a Moisés, são homens reprovados na fé. E veja ainda algo interessante, o final desses homens, verso 9, mas eles não irão adiante, pois sua insensatez será revelada a todos, assim como aconteceu com daqueles. Assim como aconteceu com Janes e Jambres, que resistiram a Moisés, vão acontecer com os que estão resistindo a mim e a você, Timóteo. É isso que Paulo está dizendo. Então, os falsos mestres estavam trazendo muitas lutas e provações. Olha a outra ideia de falsos mestres agora. Observem que nesse cenário aqui, a gente vê que Paulo está dizendo a Timóteo, prega a palavra, verso 2, 4. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, exorta com toda a paciência e ensino. Olha para o 4, 3. Porque chegará um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejarão muito ouvir coisas agradáveis. E ajuntarão para si mestres. Lembra de mestres? Pastores e mestres, lá em 4, 11 e 12 de Efésios. Deus escolheu pastores, mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Aqui é a mesma ideia. Ajuntarão para si, só que esses mestres aqui, esses mestres são falsos, porque as pessoas desejando para si mestres segundo os seus próprios desejos. E o que é que esses mestres estão fazendo nos púlpitos, no contexto de Timóteo, nas igrejas? Veja o verso 4. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para fábulas. Eles são contadores de história. Os falsos mestres não estão preocupados em pregar a Bíblia.
em ensinar a Bíblia, porque só a Bíblia transforma o coração do rebanho, só a Bíblia leva o rebanho para Cristo, só a Bíblia dá esperança em meio a dores e sofrimentos temporários, só a Bíblia, só a palavra de Deus encoraja a gente em meio às lutas, aos cansaços, às fadigas, às conturbações, às inquietações da alma, do corpo, do espírito. Só a Bíblia. Irmãos, quando eu estou cansado, quando eu estou muito cheio de lutas, sabe onde é que é o meu refúgio? Na Bíblia. Na Bíblia. Eu encharco meu coração de Bíblia. E quando tudo está pesado, aí eu digo para Deus, refrigera minha alma com tua voz. Me ajude a ouvir a tua voz. Me ajude a entender a tua voz. Salmo 119 é uma exaltação à palavra, Davi falando de como a palavra preenche nossos corações diante das lutas, dos levantes dos inimigos, dos opositores. Quando a nossa alma está abatida, só existe uma forma de descansá-la, é indo até o Evangelho, ainda até o Verbo encarnado. E a palavra de Deus é que nos leva até esse Verbo encarnado, nos leva até essa palavra. Portanto, olha só que esse cenário agora é um cenário também de ouve a palavra. Veja então o verbo aqui, maneja bem. Manejar bem o quê? A palavra de verdade, da verdade. Em meio ao contexto de falsos mestres, só a palavra da verdade. Veja então um cenário interessante aqui. Nos versos 14 e 15. Tu, porém, 3, 14 e 15. Capítulo 3, verso 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que foste inteirado, sabendo que foste inteirado. Olha, Paulo está dizendo a Timóteo, permanece naquilo que aprendeste. Veja o verso 15, o que é que ele aprende. Pois desde a infância sabes as sagradas letras. No verso 16, toda a Escritura é divinamente inspirada. O que é que onde Timóteo deveria permanecer? Nas sagradas letras. Em toda a Escritura. Mesmo diante da oposição dos falsos mestres, que muitos estavam desejando ouvir. E hoje é um cenário, um dos sinais da volta de Cristo é falsos mestres, falando o que deseja e atraindo pessoas segundo os desejos dos seus corações. O que é interessante é que muitas das vezes a gente tem hoje um cenário de pessoas que querem sempre ouvir o que querem. Elas não querem ouvir Deus. De vez em quando eu já tive algumas oportunidades de pessoas me virem pedir aconselhamento e nesse processo de aconselhamento elas dizem assim, pastor, eu sei o que é que a Bíblia diz, mas eu queria saber o que é que o senhor diz. Aí eu voltava para o texto e disse, pastor, não adianta mais ler a Bíblia, eu quero ouvir o que o senhor pensa sobre. Eu não tenho nada a dizer a você, a não ser por intermédio da palavra. Porque se eu não manejar bem a palavra da verdade, eu não lhe conduzo a Deus e também não estou me conduzindo a Deus. Meu papel como obreiro aprovado é conduzir a ovelha de Cristo, o rebanho de Cristo, até Cristo. Inclusive eu peço aos meus amados irmãos, quando virem me pedir aconselhamento e orientação, nunca me peça para dizer o que eu penso. Nunca me peçam. Pastor, o que é que a Bíblia diz sobre essa situação que eu estou vivendo? É isso que toda ovelha que ama Jesus e sua palavra deve, quando vir, pedir aconselhamento a um obreiro de Deus, desejar, ouvir a palavra. Pastor, estou com esse problema, estou com essa situação. O que a Bíblia diz sobre isto? Porque o servo de Cristo prega a palavra de Cristo até o fim, apesar da oposição dos falsos mestres. Por que oposição? Os falsos mestres, na verdade, a gente tem uma disputa desleal. Porque enquanto o obreiro aprovado diz aquilo que as pessoas não gostariam de ouvir, os obreiros reprovados dizem aquilo que as pessoas gostariam de ouvir. Então é uma disputa desleal, né? Parece até aquele momento seguinte, imagine você com um filho, vou usar essa ilustração. E aquele menino que gosta de bala, caramelo, bombons. E o pai, por reconhecer que não vai ser bom para ele, vai dizer não. Mas aí vem alguém que não tem compromisso com aquela
com aquela criança e leva para tomar sorvete e leva para tomar bombom. Quem vai ser mais desejado? Quem vai ser mais agradável? Inicialmente tem que ser aquele que vai dar sorvete e bombom para o menino. Mas o pai, não, o pai é ruim. Me lembro sempre, lá em casa, Emanuel, quando a gente diz para ele, não, ele, vocês não são bonzinhos para mim. Sim, só porque eu disse não. Deixa eu fazer uma pergunta para você com honestidade. Deus vai dizer sim para tudo que você deseja? Deus é o seu pai. Deus não vai corrigir você quando você estiver errado? Ouça a Deus em todo o tempo. Ele está certo. Nós só estamos errados. A única forma de ouvirmos Deus até o final e terminarmos bem é por meio da sua palavra. Eu queria destacar neste momento, nesse cenário do 2,14 até o 4, é que Paulo encerra dizendo, Timóteo, eu terminei bem. Você também tem que terminar bem. Mas só termina bem quando você prega a palavra. Olha só, o 4,15. Tu, porém, ser equilibrado em tudo, sofre as aflições. De novo a ideia de sofrimento. Faz a obra de um evangelista. Cumpre bem o teu ministério. A pergunta aqui, quando de fato Timóteo vai cumprir bem o seu ministério? A partir quando ele pregar a palavra. Verso 2 do capítulo 4. Prega a palavra. Só existe uma possibilidade, pastor, de terminar o ministério bem. Pregando a palavra. Tem muitos pastores que acham que porque construiu um prédio, porque construiu uma casa pastoral, porque comprou 3 carros e está na garagem lá da igreja, botou a igreja numa projeção denominacional, e por causa disso ele acha que terminou o ministério bem. Mas se você construiu o prédio, botou carro nas garagens desse prédio, se você construiu uma igreja com, hoje está na moda, a igreja multiformes, né? Multiformas. A igreja tem piscina, tem entretenimento. É a igreja do século, a igreja da pós-modernidade. Lá pode tudo. E aí tem às vezes o colega que olha assim e diz, rapaz, esse pastor é pastor bom danado, como diz o bom nordestino. Ele construiu prédio, ele fez casas pastorais, ele tem uma equipe de projeção. O nome dele na denominação é o primeiro do ranking. Eu preciso fazer a pergunta. O seu nome com Deus está tudo bem? Você maneja bem a palavra da verdade? Porque no dia do julgamento, não seremos cobrados pelo prédio e pelo prestígio denominacional. Seremos cobrados pela palavra que pregamos ou pela palavra que deixamos de pregar. Isso é muito sério. A vocês, ovelhas, pela palavra que vocês ouvem e seguem fielmente. A nós, povo de Deus, se estamos andando de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo está conduzindo Timóteo a esse pensar. Portanto, o último verbo é prega o quê? Prega a palavra. Timóteo, eu terminei bem. Você precisa terminar bem, porque agora Paulo está dizendo, olha, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O que é que aguarda aqueles que pregam o Evangelho de Cristo com fidelidade, transmitindo com fidelidade no cenário da vida cristã e no cenário também do exercício do ministério? A recompensa. Olha, desde agora a coroa da justiça me está reservada, o qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Paulo fala ainda dessa recompensa aqui no versículo 17 do capítulo 4. O Senhor esteve ao meu lado, me fortaleceu para que por meu intermédio, a pregação fosse anunciada a todos os gentios e a ouvissem. E fui livrado da boca do leão. Verso 18. O Senhor me livrará de toda a obra má e me levará salvo para o seu reino celestial. Pastores e igreja, se você é pastor e está nos ouvindo nessa noite no canal, só existe uma forma de a gente terminar o ministério bem. É pregando a palavra de Cristo e conduzindo o rebanho de Cristo até Ele. Por meio da sua própria palavra.
por meio do Evangelho que é o próprio Cristo encarnado. Não importando as circunstâncias. Se estamos em dias de pandemia, de coronavírus, de gripe espanhola, de febre amarela, de qualquer outro tipo de situação. Esses dias Deus espera que você confie plenamente nele por meio de sua palavra. Eu queria dizer muitas coisas em relação, e principalmente agora fechar esse aspecto dizendo o seguinte: Paulo esperava que Timóteo fosse fiel à sã doutrina, apesar do sofrimento e apesar da oposição dos falsos mestres. Deus espera que eu e você, como igreja, sejamos fiéis à sã doutrina, mantenhamos a fé pura, apesar das circunstâncias dos dias de hoje. Olha só, para vocês mulheres, presta atenção. Para vocês mulheres cristãs, independente da idade, da sua faixa etária, hoje em dia está muito em voga, está muito em moda o apoderamento feminino. Olha, Deus não quer mulher poderosa. Poderoso só Deus, fia. Fia no bom sentido, nordestino, né? Deus não quer mulher empoderada. Deus quer mulher cristã humilde. Hoje em dia tem um feminismo trabalhando a ideia do empoderamento da mulher. A mulher já tem poder. Ela é a imagem e semelhança de Deus através de Jesus. Deus não quer que você seja empoderada nem poderosa. Deus, mulher, quer que você seja uma mulher cristã, que cumpra com os princípios cristãos. E daí então, como então preservar a palavra nesses dias, mulheres cristãs em missão? Não sendo mulheres empoderadas, sendo mulheres cristãs, minha irmã. A você, homem. Deus não quer que você seja o homem da pós-modernidade. Deus quer que você seja um líder cristão. Homem, não severo com as esposas, mas que ama as esposas como Cristo amou a igreja. Não é um ditador. Não é um camarada de figura ditadora. Mas é um administrador do lar, semelhança de Cristo. E pelo poder dele. Não é machismo. É liderança bíblica. Deus não é a favor nem do machismo, nem do feminismo. A você jovem e adolescente, do mundo pós-moderno, tudo pode. Vamos para lá, vamos para a balada, vamos tomar um golinho, esconder da igreja. Meu querido, saiba que tudo isso Deus vai te trazer a juízo. Reserva o teu corpo em santidade. Reserva teu relacionamento no namoro. Procura pessoas cristãs para se relacionar. Para toda a igreja. Precisamos ser homens e mulheres que ouvem a sã doutrina. Porque só a sã doutrina nos leva a Cristo, que nos redimiu dos pecados. Pastores, só uma forma de acabarmos bem no ministério. Não é acabar o ministério. Acabarmos bem no ministério. É pregar a palavra, a tempo e fora de tempo. Em dias de fábulas, os dias difíceis, como é o contexto da carta de Timóteo. Oposição de falsos mestres. Perseguição por causa da fidelidade ao Evangelho. Não queira agradar pessoas, pastores. Agradem a Deus pregando a palavra. Não se preocupe que o rebanho de Cristo vai seguir o Evangelho. Não queira fama e sucesso. Queira ser um obreiro aprovado por Deus, que maneja bem a palavra da verdade. Grande ideia da carta de Timóteo. O servo de Cristo, diante dos sofrimentos e oposição, prega a palavra até o seu encontro com Deus. A igreja de Cristo, diante de tudo que tem aí, prega a palavra até o seu encontro com Deus. Há uma recompensa para os fiéis. Coroa da justiça. Reino celestial. Que Deus nos ajude. Vamos ouvir tua palavra. Essa canção nos convida a viver e a entendermos isto.
que nossos corações e mentes sejam morada para a palavra do Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Escondi as tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Me ajudar, meu Deus. Amém. A palavra de Deus é a luz para o nosso caminho, e Timóteo só terminaria bem se ele ouvisse os segredos do coração de Paulo, que era exatamente os segredos do coração de Deus. O servo de Deus, diante dos sofrimentos e oposição, prega a palavra até o seu encontro com Deus. Eu espero que durante a nossa caminhada da carta de 2 Timóteo você tenha entendido isso. Só acabaremos bem, como igreja e como pastor, se permanecermos fiéis à sã doutrina, não importando o tempo, a tempo e a fora de tempo. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Que seu coração seja cheio e pleno das verdades divinas dia a dia até aquele encontro. E quando o Senhor vier, nos recompensará com a coroa da justiça em seu reino celestial. Ele vai nos auxiliar até lá. Até lá, no poder do Espírito Santo, viveremos. Será possível suportar tudo, combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Como jovens, adolescentes, homens, mulheres, líderes, até o encontro triunfal com Cristo. Que Ele nos ajude. Quero orar. Obrigado, Deus, por Tua palavra. Ela nos ajuda a sermos fiéis apesar das circunstâncias. Que nesses dias de lutas e lutos, ela nos encoraje. Ter esperança e perseverança a mulheres, homens, pais, filhos, esposos, esposas, adolescentes, jovens, a criança que já compreende pelo Teu Espírito. Aliás, pelo Teu Espírito qualquer idade compreende. Porque Teu Espírito ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Cremos no que Ele faz através da Sua palavra no coração da criança ao ancião. Obrigado, Senhor, por nos preservar na palavra. Ajude a sermos a igreja não reconhecida na sociedade a ponto de estar misturada com ela, mas a igreja que seja reconhecida pela sociedade por pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. Teu Espírito nos ajude.
nos auxilie a guardarmos o bom tesouro até o dia final. Porque, Senhor, estamos certos que o Senhor é poderoso para guardar o nosso tesouro até aquele dia. Chegaremos lá, Senhor, no teu poder, na tua graça, através de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos, então, encerramos aqui a exposição da carta de 2 Timóteo. Nós estaremos, a partir da próxima quarta-feira, domingo à noite, eu digo qual o livro, quarta-feira não, quinta-feira, domingo à noite eu digo qual o próximo trabalho que a gente vai desenvolver agora, carta ou livro, Novo ou Antigo Testamento. Aguardamos você nesse processo, tá bom? Até domingo, se Deus quiser. Um forte abraço a todos, mas antes eu quero terminar com a nossa súplica permanente. Vem cá, Marcelo, Gorete e Genilson. Súplica permanente está no Salmo 90, verso 12, diz assim: Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos, em nome de Jesus. Amém. Até domingo, se Deus quiser. Um forte abraço no coração de todos.